Alô galera goiana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62. Neste vídeo vamos fazer uma análise aí desse empate entre Goiás e Atlético 0 a 0 pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Bem-vindo ao jornalismo esportivo do século XXI. Bem-vindo ao Futebol 62. Seja sempre muito bem-vindo ao Futebol 62, que satisfação contar com sua audiência. Se você ainda não é inscrito no canal, te convido a se inscrever. Venha fazer parte dessa comunidade totalmente dedicada ao futebol goiano. E claro, torcedor, fique à vontade para fazer o seu comentário, tá bem? Vale muito para a gente saber a sua opinião, ler a sua opinião em cada um dos vídeos que postamos aqui no Futebol 62. Vamos então para essa análise do clássico 0 a 0 com... para você, torcedor, né? Tentar fazer ela da maneira mais profissional possível. Por quê? Talvez eu esteja usando esse termo há muitos anos na imprensa. Eu vou analisar agora um dos piores jogos que eu já assisti como profissional e como quem gosta de futebol. Sabe? Um jogo tecnicamente terrível, né? Terrível. Mas vou fazer uma análise aqui da maneira mais profissional possível para você, torcedor. Mas como admirador de futebol, como alguém que gosta de futebol, nós vimos hoje um dos piores clássicos entre Goiás e Atlético da história entre eles. Mas vamos lá, vamos trazer aqui para você, torcedor, os dados, os principais números do jogo. Aí está a posse de bola, o Goiás teve mais posse de bola, 59 a 41%. Finalizações, 4 do Goiás, nenhuma na direção do gol. 11 do Atlético, 2 na direção do gol. Finalizar a precisão nos passos, 81% do Goiás, 76% do Atlético. Cruzamentos, Goiás cruzou 21, acertou 4, o Atlético cruzou 20, acertou 6. Lançamentos, 57 do Goiás, 68 do Atlético. Esse foi um recurso muito utilizado pelas duas equipes. Desarmes, 17 do Goiás, 14 do Atlético. E os escanteios, 4 a 3 para o time esmeraldino. Agora vamos conferir os times, né, utilizados pelos técnicos Wagner Mancini e Rafael Lacerda ao longo do jogo. Vamos começar então pelo time do Goiás, do técnico Wagner Mancini. Aí disposto para você, torcedor: Tadeu, Lepo, Messias, Lucas Ribeiro e Moraes, substituído pelo Lovati, Rodrigo Andrade, Juninho e Rafael Gava, depois Wesley Garcia no intervalo, Wellington Rato, depois Lucas Rodrigues, Anselmo Ramon e Brian, depois Wellington Matheus. Ninguém no Goiás tomou cartão amarelo e claro, o jogo foi 0 a 0, ninguém também fez gol. Agora vamos conferir a equipe do Atlético. Aí está o Atlético do técnico Rafael Lacerda, o Atlético de Paulo Vitor no gol, o Dudu, né, que depois foi substituído pelo pelo Kelvin, ainda logo no inicinho do jogo, né? Tivemos também o Adriano, Tito e o Guilherme Romão. Este é o sistema defensivo do Atlético. O meio campo com o Luizão, o Ronald e o Robert. O Robert foi substituído pelo Cauã. E lá na frente o Atlético com o Jean Dias, que acabou jogando de lateral direito. O Lelê, substituído pelo Maranhão. E o Yuri, que foi trocado pelo Thalisson. No Atlético receberam cartões amarelos, né? Ali o Jean Dias, o Guilherme Romão e o Luizão. E ninguém fez gol, claro. O jogo terminou 0 a 0. Agora vamos conferir, então, entrar aqui propriamente na análise do jogo, desses mais de 100 minutos de um futebol muito ruim na Serrinha. Bem, o jogo começou, eu senti as duas equipes com medo uma da outra. Você não via o Goiás se arriscar, você não via o Atlético também se arriscar. Muita bola longa o tempo inteiro, bola longa, procurando as pontas, às vezes procurando o centroavante, mas não era um recurso muito utilizado pelas duas equipes. Um Goiás que parecia um pouco mais nervoso em campo, errando alguns passes. O Atlético
apesar de parecer mais tranquilo, e realmente me parecia estar mais tranquilo dentro de campo, mas também não conseguia ser efetivo nos contra-ataques, não conseguia ter posse de bola e jogar dentro do campo do Goiás. Então era um jogo sem emoção, né, vamos dizer assim. O Dudu acabou sentindo, né, uma pena, é um jogador que vem sofrendo muito com contusões aí nesses últimos anos, foi substituído pelo Kelvin, né? A gente ficou pensando quem é que vai entrar, entrou o Kelvin. Aí o Lacerda colocou o Jean Dias para jogar de lateral direito e o Kelvin para jogar aberto pelo lado direito. Já na retinha final do primeiro tempo, o Atlético criou uma, uma situação interessante, né? O Lele recebeu na intermediária, avançou, bateu, a bola ainda raspou a trave ali do goleiro Tadeu. Foi o melhor lance do primeiro tempo, né? Se a gente fazer uma seleção, assim, vamos dizer, foi o melhor lance do primeiro tempo. E o segundo tempo, as duas equipes fizeram modificações. O Atlético veio com o Cauã no lugar do Robert e veio com o Thalisson, né, no lugar do Yuri. Já a equipe do Goiás trocou o Rafael Gava, que havia feito um primeiro tempo muito ruim, pelo Wesley Garcia. No segundo tempo, acho que ficou mais nítido ainda o nervosismo do Goiás e um Atlético um pouco mais inteiro dentro do campo, pelo menos dentro da minha avaliação. Eu vi o Atlético mais consciente, nem era exatamente mais inteiro, mas consciente do que queria fazer, né? Não se arriscava de maneira alguma, o Atlético só ia na boa. Ficou no empate, mas só foi na boa. O Atlético não saiu para um tudo ou nada. E o Goiás, na reta final, depois das substituições do Mancini, a equipe foi perdendo rendimento, né? Os jogadores que entraram não conseguiram melhorar o rendimento da equipe, que já não era bom, e o Goiás foi perdendo rendimento. E no final do jogo, achei o Atlético bem mais convincente do que o Goiás, ali nos últimos 20, 25 minutos. E o Atlético, inclusive, dispersou duas situações bem interessantes, uma com o Cauã, outra com o Adriano, né, duas cabeçadas em jogadas construídas pelo lado direito, em que o Atlético passou próximo de fazer o gol. Já o Goiás desenhava uma jogada ou outra, mas não conseguiu concluir nenhuma com perigo ao goleiro Paulo Vitor. Aliás, o Paulo Vitor não fez nenhuma defesa em 90 minutos de jogo no estádio da Serrinha. Apenas 4 finalizações do Goiás, nenhuma na direção do gol. E o jogo, o 0-0 foi um placar merecido, né? Eu acho que o jogo não merecia coisa melhor do que esse 0-0, até pelo baixíssimo nível técnico apresentado neste Goiás e Atlético. Defensivamente os times se saíram bem, mas ofensivamente eles um desempenho pífio, vamos dizer dessa forma. Eu acho que o resultado é menos ruim para o Goiás, certo? Eu coloco dessa forma. O resultado foi ruim para o Goiás e muito ruim para o Atlético. Ah, por quê? Por conta da condição do campeonato. O Atlético tinha 5 pontos para o G4, agora tem 7. E o Goiás desperdiçou a oportunidade de voltar à liderança e viu a sua vantagem para o quinto colocado cair para apenas 3 pontos. Então o resultado eu vejo dessa forma: ruim para o Goiás, muito ruim para a equipe do Atlético. O Goiás reclamou muito de um lance no Adriano, né, que a bola teria pegado no braço do Adriano. Eu vou falar aqui da minha impressão do lance e do que eu entendo da regra do VAR. A impressão do lance: eu fiquei na impressão que o Adriano errou a cabeçada e a bola bateu no braço esquerdo dele. Essa impressão eu tive por aquela câmera aberta, aquela que transmite o jogo, normalmente chamada de câmera número 1. Eu fiquei com essa impressão, mas não tive convicção. E as outras imagens que apareceram, nenhuma delas ajudou a esclarecer o lance. E para mim, então, o VAR acertou em não chamar o árbitro. Por quê? Porque para o VAR reformar uma decisão do árbitro, ou para o VAR indicar que o árbitro deve ir observar a sua decisão, você tem que ter um lance claro. Você tem que ter um lance evidente. E para mim um lance não foi claro, certo? Fiquei na impressão, cito como a bola pegou no braço do Adriano, isso foi uma impressão, mas não é uma convicção, e o VAR precisa ter essa convicção para recomendar ao árbitro que ele revise o lance. Então, para mim, a arbitragem fez aquilo. Lembrando que em campo o árbitro não deu nada, certo? Se o árbitro tivesse dado pênalti em campo, eu acho que o VAR não deveria chamar por aquela câmera para revisar o lance.
mas como o árbitro não deu o pênalti, eu mantenho a mesma situação. Para mim também não era um lance claro para você chamar para o árbitro revisar a situação. Ok? Agora vamos falar um pouco aqui das formações das duas equipes. O Tadeu, o Atlético finalizou também, mas na direção do gol apenas duas bolas, e bolas uma que levou um pouquinho mais de perigo foi a finalização do Kelvin ali no finalzinho do jogo, que o Tadeu espalmou, né, para o lado. O William Lepo muito discreto, né, errando alguns passes. O Messias e o Lucas Ribeiro conseguiram marcar bem. O Lelê, atacante do Atlético, principal atacante do Atlético. E na esquerda o Moraes, que acho que fez um jogo razoável, né? Errou alguns passos, como quase todo mundo no Goiás, mas fez um jogo razoável. Rodrigo Andrade, em alguns momentos, se arrisca muito, né, ali na tentativa do drible, mas uma partida razoável. Juninho não brilhou. Rafael Gava muito mal no jogo, tanto foi substituído para mim merecidamente no intervalo. O Elton Rato, mal no jogo, mal. Anselmo Ramon, chegou uma bola para ele no jogo, um cruzamento ali no finalzinho da partida, que ele cabeceia pela linha de fundo. Não tem como jogar sem a bola chegar como o Anselmo jogou hoje. E do outro lado, o Brian também muito mal no jogo, errando muitos passes, não acertava quase nada que tentava dentro do jogo, foi substituído. E agora vamos falar um pouquinho aqui dos jogadores que entraram, né, no Goiás, mas vamos lá. O Lovati não comprometeu, entrou hoje ali nos minutos finais, porque o Moraes pediu para sair, né, então o Lovati ali não comprometeu. O Lucas Rodrigues, que entrou no lugar do Elton Rato, entrou mal no jogo, o garoto sentiu, errando muitos passes, um jogo muito pesado, sabe, para um menino que só jogou uma vez no profissional. Achei que o Mancini poderia ter feito uma outra modificação. Tá certo que ele não tinha ninguém de diferente ali no banco, mas talvez ele pudesse ter feito um outro tipo de modificação, mas o garoto não entrou bem, isso é um fato. O Elton Matheus também não acrescentou, o Wesley Garcia também não acrescentou nada no jogo. Agora vamos conferir a equipe do Atlético, né, mudando aqui, trazendo aqui um pouco do time do Atlético. O Paulo Vitor não tem nem como dar nota para ele. O Paulo Vitor não fez nada dentro do jogo, né? Um fato, ele não fez nada dentro do jogo. Nós tivemos ali o Dudu, não teve nem tempo de avaliar. O Jean Dias foi bem de lateral, achei que ele correspondeu, não decepcionou em nada. Adriano e Tito muito seguros, né? Eles não deram nenhuma chance ali para o ataque do Goiás. Guilherme Romão muito comprometido defensivamente, ofensivamente não conseguiu ir bem. Luizão, um lutador, um brigador, né? Tomou cartão amarelo, vai estar fora do jogo contra o Atlético Paranaense, uma pena. Ronald também marcou bem. Robert hoje apagado no jogo. Cauã entrou, perdeu uma boa chance para o Atlético. Jean Dias, como eu citei, foi bem ali na lateral direita. O Lelê finalizou uma bola com perigo para o Tadeu, depois me parece que ficou cansado. E o Yuri, um jogo muito apagado do garoto prata da casa. Entrou o Thalisson, que para mim foi superior ao Yuri no jogo. Não fez nenhuma jogada espetacular, nem decisiva, mas achei que o Thalisson deu um pouco mais de ofensividade para o Atlético ali pelo lado de campo. Os jogadores que entraram no Atlético, o Cauã, né, que perdeu esse gol que eu citei. O Kelvin apagado, não conseguiu brilhar ali pelo lado. O Maranhão briga muito, mas falta qualidade técnica, né? A bola bate nele em alguns momentos. E o Thalisson, que fez uma entrada ali razoável, vamos dizer assim. Essa é a minha avaliação aí também na equipe do Atlético. Mas o fato é que nós tivemos um jogo ruim. Ruim para o torcedor do Goiás, ruim para o torcedor do Atlético, ruim para quem assistiu o jogo. Tomara que na próxima rodada as duas equipes consigam ter um desempenho bem melhor do que o que tiveram hoje, porque o jogo que eles fizeram hoje não é suficiente para fazer uma boa campanha dentro do Campeonato Brasileiro nessa reta final da competição. E você, torcedor, gostou do jogo, do que gostou, do que não gostou? Fique à vontade, deixe o seu comentário aí na nossa aba de comentários. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência de sempre, fiquem todos muito bem e até a nossa próxima oportunidade.